Você sabia que uma menina, observando as margens do Nilo, mudou para sempre o destino de Israel? A impactante jornada de Miriam. O papel crucial na história de Moisés começa exatamente aí, numa cesta que balança entre plantas aquáticas, numa coragem silenciosa que se recusa a aceitar o decreto que busca apagar a vida do seu povo. Imagine o Egito da época, uma terra de esplendor e opressão, onde construções grandiosas contrastavam com o choro abafado das casas hebreias. O coração do império pulsava riqueza, enquanto as mãos de um povo inteiro labutavam sob um fardo cruel. O faraó, temendo o crescimento dos israelitas, havia determinado medidas de morte contra os recém-nascidos do sexo masculino. Era uma política que buscava eliminar futuro e esperança. Em meio a essa violência institucional, uma família levítica, Joquebed, Amrão e seus filhos, viveu o drama de ter um menino que podia ser roubado pelo país que os escravizava. Não foi apenas um ato de desespero que salvou Moisés. Foi uma trama de fé, prudência e ousadia silenciosa de várias pessoas. E no centro dessa trama estava Miriam. Ainda menina, ela observou a criança colocada em um cesto, viu o carrinho de juncos ser levado pelas águas, e não deixou que aquela cena fosse apenas um rio que levava algo embora. O seu olhar virou vigilância. A sua palavra virou iniciativa. Ela se posicionou na margem, observando cada movimento, pronta para agir quando fosse necessário. Enquanto o destino àquela criança parecia incerto, a providência se fez caminho por meio de encontros improváveis. A filha do faraó, numa mistura de compaixão e curiosidade, descobriu o bebê. Foi Miriam quem, com coragem e sensatez, se aproximou da princesa e propôs uma solução. Buscar uma ama hebreia para cuidar da criança. Era uma proposta que unia risco e sabedoria. Arriscada porque aproximava hebreus do palácio. Sábia, porque preservava identidade e cuidado. Joquebed, a própria mãe, tornou-se então a cuidadora que nutriria o menino que haveria de ser chamado Moisés. Ele cresceu, portanto, em dois mundos: a intimidade da sua família e o privilégio e a educação da corte egípcia. Pense no alcance dessa cena. Uma menina que teve coragem de se expor. Uma mãe que escondeu seu desespero e assumiu um cuidado sob olhos estrangeiros. E uma princesa que teve compaixão mesmo num contexto de poder absoluto. A combinação dessas atitudes simples, vigilância, criatividade, coragem, fez nascer o homem que mais tarde conduziria uma nação à liberdade. Sem o gesto de Miriam naquele dia, sem essa intervenção concreta, a história teria tomado outro rumo. Se essa mensagem já mexeu com você, comente de que país está nos assistindo e curta se deseja mais histórias assim. Os anos que se seguiram foram formativos e estranhos. Moisés cresceu no palácio, educado como príncipe e marcado pela memória de suas origens. A história bíblica diz que ele, já adulto, tomou posição em defesa do seu povo e teve de fugir para a terra de Midian, vivendo décadas longe do Egito. Foram 40 anos marcados por silêncio público, por amadurecimento escondido, por um chamado que amadurecia nas sombras. Nesse período, contudo, Miriam manteve seu papel, não como alguém que desaparece, mas como uma presença que sustenta. Enquanto os grandes eventos pareciam distantes, Miriam crescia em responsabilidade dentro do seu povo. Ela não apareceu na cena como uma líder formal do tipo que a história moderna nomeia com títulos. Em vez disso, assumiu uma liderança visível entre as mulheres de Israel, acolhedora, profética em sua maneira de observar o agir de Deus, capaz de reunir, consolar e incentivar a esperança onde a escravidão tentava apagar a memória de Deus. Foram anos de resistência discreta, cantos sussurrados nas casas, histórias contadas aos filhos para preservar identidade, vigilância constante sobre a fé que precisava sobreviver de geração em geração. Quando Moisés retorna, chamado do deserto, transformado pelo encontro com o mistério no sopé de uma sarça ardente,
A situação já estava pronta para um confronto decisivo. Não se tratava apenas de uma libertação política. Era um embate entre um Deus que se faz conhecido e um sistema que se gloria em opressão. As pragas que foram derramadas sobre o Egito foram sinais que rasgaram o véu da segurança humana. Cada praga confrontava uma pretensa autoridade, cada juízo queimava camadas de resistência. E no meio desse confronto, a preparação para a festa da libertação, a Páscoa, tornou-se o ponto de passagem entre a escravidão e a caminhada rumo à promessa. A última hora no Egito foi tensa. Famílias se viram ajustando rituais de salvação. O povo foi chamado a vestir-se para a viagem, e o sangue nas ombreiras se tornou uma letra viva que separava vida e morte naquela noite. Então veio o Êxodo. Multidões que até então haviam sido mão de obra forçada tornaram-se uma massa em movimento, rumo ao desconhecido prometido. O que havia de concreto para orientar esse povo? Não mapas detalhados nem exércitos de provisão humana, mas uma liderança providencial e a presença de Deus que caminhava em coluna, dia e noite. E quando o exército egípcio veio atrás, querendo reanexar aquilo que julgava seu, o que parecia ser a última página da liberdade, virou o sopro de algo ainda mais grandioso. O mar se abriu, não como inteligência humana que desenha portas, mas como um ato que desafiou as leis conhecidas. As águas se separaram, formando paredes que guardavam o caminho dos libertos, e o povo atravessou por terreno seco, vulnerável e radicalmente dependente da intervenção divina. Na margem oposta, quando as águas voltaram sobre os carros e cavaleiros, restou uma expressão de redenção tão poderosa que precisava ser cantada. É nesse momento que Miriam se ergue de modo explícito como líder de adoração, não apenas como a irmã que cuidou do menino no nascente, mas como a sacerdotisa espontânea de um povo em festa. Ela toma um tamborim nas mãos, instrumento simples, corpo de madeira, pele esticada, e reúne as mulheres para entoar louvores. Não se trata apenas de celebração estética, é teologia em gesto, reconhecer o agir de Deus e declarar que a libertação é obra divina. O canto que Miriam lidera é uma resposta coletiva que sela a experiência do mar dividido. Palavras que recontam o ocorrido, afirmam a soberania de Deus e instruem memória para futuras gerações. A cena é riquíssima em imagens. Visualize Miriam no pó da praia, cabelo ao vento, tamborim levantado, mulheres dançando, crianças correndo entre as pernas, homens ajoelhados com lágrimas que misturam alívio e incredulidade. O cântico não é só música, é profecia em ação. Ao cantar, Miriam não está apenas celebrando o passado, está declarando o futuro do povo, afirmando que Deus é guerreiro, que a libertação inaugurou uma nova história. Essa ação adquire o status de rito fundador. Sempre que Israel recordar sua saída do Egito, ali estará a canção das mulheres, ecoando a experiência de ser salvo. Aquele hino e aquela dança estabeleceram um padrão de adoração comunitária. A adoração não é uma experiência privada, mas um ato realizado no corpo da comunidade que testemunhou a mesma intervenção. A profecia de Miriam não foi um discurso solitário. Foi uma convocação para que o povo inteiro reconhecesse e proclamasse o Deus que age por amor. E isso tem implicações profundas. A adoração comunitária é memória e catequese. É lugar de cura e de afirmação da identidade. Quando as gerações futuras entoarem a história, lembrarão não apenas do líder no monte, mas da mulher que, com tamborim, preservou a canção da libertação. Mas essa cena de triunfo não removeu as próximas lições. Atravessar o mar foi um marco, mas não foi o ponto final da formação daquele povo. O deserto que se estendia adiante era uma escola dura. Faltas de água que revelavam dependência, dias em que o pão do céu precisava ser pedido, acontecimentos que colocavam em prova a fé e a paciência de uma multidão inteira. O Sinai, com seu fogo e fumaça, viria mostrar a dimensão sagrada da relação entre Deus e o seu povo. Leis que moldariam cultura,
teofanias que impressionariam sentidos humanos, a revelação que transformaria não apenas comportamentos, mas estruturas sociais. Enquanto a narrativa caminha para essa escola divina, é importante perceber o perfil de Miriam diante desse cenário. Ela não foi uma figura de palco permanente. A escritura não a apresenta com títulos formais como os que costumamos empregar, mas sua ação reiterada traduz uma liderança que se inscreve no tecido da comunidade. Ela foi vigilante no início, sustentadora na espera, voz de louvor no clímax, e mais tarde, voz profética entre o povo. Sua vida traduz a combinação de disponibilidade prática com sensibilidade espiritual. Ela sabia quando observar, quando falar, quando dançar. Sabia também, mesmo sem ostentar cargos, ser referência para quem buscava coragem e consolo. Para nós que ouvimos essa história séculos depois, a figura de Miriam desafia concepções modernas sobre autoridade. A Escritura mostra que dons de liderança e profecia se manifestam em modos variados. Não devemos, portanto, reduzir o ministério ao mandato público, nem negar que a atuação nos bastidores tem peso histórico e teológico. Miriam nos recorda que a fidelidade cotidiana, o cuidado da família, o ato de vigiar, o gesto de propor uma solução corajosa, pode ser a semente da libertação. Sua vida é um apelo para que percebamos oportunidades ordinárias como pontos decisivos na história divina. Ao mesmo tempo, essa história nos convida a refletir sobre o que significa liderança em tempos de crise. Miriam não assumiu o papel por vaidade. Assumiu porque era preciso e porque via além do imediato. A sua coragem prática indica que liderança, antes de ser um título, é serviço. E esse serviço muitas vezes acontece com instrumentos simples. Um tamborim, uma palavra oportuna, um aceno para buscar ajuda. A grandeza do gesto não está no seu aparato, mas na fidelidade do coração que o praticou. No entanto, a narrativa também mantém uma tensão. Libertação não é sinônimo de perfeição. O Êxodo inaugura um caminho de formação que inclui resistência, murmurações, testes éticos e oportunidades de disciplina. A história humana de Moisés e Miriam se mistura com as fragilidades do povo. As grandes celebrações alternam com momentos de desafio. Falta de água, comida, organização social. E à medida que a teofania do Sinai se aproxima no horizonte, a tensão aumenta. Uma nação que viveu opressão, agora precisa aprender a viver sob a lei da liberdade. É nesse limiar que as virtudes de Miriam, vigilância, coragem, liderança de louvor, serão postas à prova de maneiras que a transformarão ainda mais profundamente. Enquanto deixamos a cena do mar e ouvimos ainda ecoar o tamborim, sentimos o convite de continuar examinando essa jornada. Miriam não aparece apenas como personagem de um único episódio. Ela é fio condutor que atravessa o tecido histórico e espiritual do povo. A sua ação inicial no Nilo, o testemunho na dança à beira do mar e a presença constante durante décadas de formação compõem um legado que exige ser entendido em suas nuances. De heroína da vigilância, a voz profética da comunidade. Pergunte a si mesmo: o que no meu cotidiano corresponde a essa vigilância que salva? Onde Deus tem pedido coragem para propor soluções que ninguém mais enxerga? Quantas vezes subestimamos a importância de um gesto discreto que pode ser decisivo na história de alguém? Essas perguntas não são retóricas vazias. Elas nos colocam diante da responsabilidade de perceber que o cotidiano contém pontos de virada. E enquanto a narrativa se prepara para o próximo capítulo, a escola do deserto, o encontro em Sinai, os desafios que surgirão entre libertados e libertador, mantenha na memória a imagem de Miriam, menina vigilante, mulher que sustentou uma nação, líder de louvor que afinou a garganta do povo naquele momento inaugural. O caminho adiante exigirá mais do que cânticos e tamborins. Exigirá ensino, confronto com a moralidade coletiva e o amadurecimento de corações. Mas nenhum desses passos será compreensível sem voltar àquela margem onde uma jovem ousou olhar e agir. A jornada continua em direção ao monte
onde a nuvem descerá e a voz do Senhor ressoará. Ali, o povo será moldado. Ali, as palavras de misericórdia e justiça encontrarão forma em normas que guiarão uma nova vida comunitária. O que Miriam viverá depois do cântico será parte dessa escola. Uma escola dura e santificadora, onde os ecossistemas de poder, orgulho e serviço serão postos à prova. Seu protagonismo, que já se manifestou em gestos decisivos, será testado não apenas por aplausos, mas por provações que demandam humildade e intervenção comunitária. Antes de seguir adiante, faça uma pausa interior. Reconheça que há um padrão aqui. Deus age em gestos simples, revela-se em modestas lideranças e constrói uma narrativa de libertação que depende da coragem de pessoas comuns. A história de Miriam é um chamado para que você se ofereça ao serviço discreto e fiel, para que você aprenda a vigiar, a intervir com sabedoria, a louvar quando a libertação chegar, mesmo que essa libertação esteja apenas no primeiro movimento de uma história ainda por terminar. O deserto não foi apenas um espaço geográfico entre duas realidades. Foi, antes, uma forja para o caráter de um povo e para aqueles que Deus escolhera para liderá-lo. Seguimos então a trilha de poeira deixada pelo povo de Israel e observamos como a vida de Miriam é moldada por essa escola rude. O calor do dia queimava planos, a noite trazia medos não resolvidos, e a dependência diária de Deus expunha fragilidades que a vida no Egito havia conseguido adormecer. O que parecia um território de sobrevivência tornou-se um laboratório espiritual, onde fé e comportamento eram testados e refinados. Como se aprende a confiar quando tudo o que se tem é uma nuvem que se move e uma coluna de fogo que some à noite? Como se aprende a obedecer quando o pão cai do céu, e por isso mesmo as mãos humanas correm o risco de acomodar-se? O povo teve diante de si provas que não eram apenas físicas, mas formativas. Água amarga precisava ser tornada doce, presas e poços precisavam ser redescobertos, e a voz de liderança precisava ser reconhecida em meio a tensões familiares e comunitárias. Miriam, cuja história já fora de vigilância e louvor, agora observava um cenário complexo. A presença de Deus que libertava e a fragilidade humana que ainda precisava de conversão. O Monte Sinai rompeu o horizonte como um sinal de que algo mais profundo acontecia. Naquele monte, onde fumaça, trovões e o som de uma trombeta gigantesca se fizeram visíveis, estabeleceu-se um novo pacto. A Doner do Sinai não foi mera legislação. Foi a constituição de uma sociedade voltada para o santo. Ali foram anunciados mandamentos, instruções para o culto e orientações sociais que visavam moldar um povo diferente, que não se configurasse segundo as estruturas do Egito. A santidade que emergia daquele encontro exigia disciplina, humildade e reverência. Qualidades que se tornariam necessárias tanto para os líderes quanto para a comunidade. Miriam estava presente neste processo, não como uma legisladora, mas como alguém que testemunhou a construção de uma identidade coletiva. Aquele fogo e aquele som não foram apenas experiências sensoriais, foram experiências formadoras que ensinavam limites, responsabilidade e a centralidade de Deus na vida social. A revelação no Sinai mostrava que a liberdade que vinham comemorando precisava ser moderada por uma nova ética. A comunidade deveria aprender a viver liberta, mas sob a orientação divina que visa o bem comum. E é nesse ambiente de santidade e tensão que surge um momento perturbador, um episódio que expõe as sombras humanas, mesmo entre os mais próximos colaboradores. Miriam e Arão, que haviam caminhado lado a lado com Moisés desde os primórdios, falharam. Não foi uma falha pequena ou ocasional. Foi um questionamento do modo como a autoridade de Moisés se manifestava. Segundo o registro que encontramos nas Escrituras, eles falaram contra seu irmão por causa de uma mulher, mas por baixo dessa queixa havia algo mais profundo: comparações, sentimentos feridos, talvez ciúme. Mais ainda,
Havia uma disputa sobre o modo singular com que Deus se relacionava com Moisés, uma relação de intimidade e responsabilidade que os outros irmãos não possuíam. A pergunta real que se escondia por trás das palavras foi: por que ele e não eu? Por que ele de modo tão exclusivo? Não é difícil reconhecer esse tipo de tensão em nossas próprias comunidades. Onde há proximidade, há também o risco de feridas íntimas. Onde há serviço, há a possível tentação de buscar reconhecimento. Onde há graça, há a probabilidade de orgulho. Miriam, que tantas vezes fora exemplo de vigilância e louvor, entrou numa trilha de comparação e murmúrio que trouxe consequências dolorosas. Deus, que não pode ser indiferente à subversão de sua ordem ou à corrosão da humildade, apropriou-se da situação de maneira direta, expôs a questão, afirmou a singularidade do chamado de Moisés e trouxe uma disciplina que surpreende por sua seriedade. O juízo sobre Miriam manifestou-se de forma visível. Ela ficou leprosa, branca como a neve, excluída por 7 dias do convívio do acampamento. Ao contrário do que algumas leituras superficiais possam imaginar, este não foi um espetáculo punitivo para humilhar por humilhar. Foi uma chamada à reflexão. Um espelho colocado diante da comunidade para que visse as consequências do pecado, mesmo entre os que servem. A pena foi pastoral em sua intenção. Separar, propor tempo de reflexão e criar uma oportunidade para a restauração. A disciplina divina aqui tem a dimensão educativa e purificadora. A cena do momento seguinte revela o coração de um líder que entende o peso da graça. Arão, vendo a irmã, rasgou suas vestes, caiu em tristeza e pleiteou misericórdia. O coração da comunidade ficou ávido por uma resposta que não fosse vingativa. Moisés, o homem de humildade singular, alguém a quem as Escrituras chamam de muito paciente, cuja relação com Deus era singular, ergueu-se numa postura surpreendente. Ele orou pela cura de Miriam e, diante de Deus, pediu que ela fosse restituída. Moisés, que poderia ter usado sua autoridade para esmagar a crítica, escolheu a intercessão. Este gesto revela algo fundamental sobre a liderança segundo Deus. A autoridade legítima não busca punição vingativa, mas restauração que reabilita o chamado. Deus ouviu essa intercessão, mas impôs uma condição que também nos ensina. Miriam deveria permanecer fora do arraial por 7 dias. Essa exigência não reduziu sua dignidade, mas estabeleceu um ritmo para a reconciliação. O afastamento serviu como período de cura pública e privada. Era tempo para que o povo aprendesse a esperar, para que o erro gerasse disciplina e para que a comunidade reconhecesse a necessidade de paciência no processo de restauração. E o mais impressionante, ao fim dos 7 dias, Miriam foi reintroduzida ao convívio, sinal de que a disciplina havia atingido seu propósito. Há aqui lições que tocam diretamente nossa prática de fé hoje. Primeiro, a disciplina de Deus nem sempre é imediata nem sensacional. Frequentemente é pedagógica e convida ao arrependimento. Segundo, o processo de restauração envolve tempo e comunidade. Não se trata de regenerar alguém às pressas para evitar embaraços, mas de permitir que a reconciliação seja efetiva e transformadora. Terceiro, a liderança madura é aquela que, ao invés de usar o poder para punir, usa a autoridade para reconciliar. Moisés, no episódio, apresenta um modelo poderoso. Mesmo quando se é o alvo da crítica, o líder bom intercede. Também aprendemos que a restauração pública não significa apagar o passado. O episódio deixou marcas. Para Miriam, uma experiência transformadora. Para o povo, uma memória sobre a seriedade do pecado e o caminho da graça. Mas marca não é sentença definitiva. A comunhão do povo ao esperar por ela nos diz algo sobre o respeito e o amor que havia por Miriam. Quando a comunidade aguarda, ela testemunha reconhecimento de valor, reconhecimento de serviço. O acolhimento que se seguiu à pena demonstra que, mesmo na disciplina, havia espaço para receber de volta quem se arrepende. Passados os anos de peregrinação, chega o momento trágico e solene
em que a vida de Miriam se encerra. A Escritura registra que ela morreu em Cádiz, no deserto de Zin, e foi sepultada ali. Sua morte não é contornada por grande aparato final nas narrativas, no entanto, seu legado permanece vasto. Desde a menina que vigiou o cesto no Nilo, até a profetisa que ergueu o tamborim, Miriam deixa uma marca que atravessa gerações. Ela é lembrada como líder entre as mulheres, como voz profética e como figura cuja coragem inicial não se dissolveu mesmo depois da queda e da disciplina. Sua trajetória completa confronta-nos com a complexidade do caminho humano com Deus. Bênção, falha, disciplina, intercessão, restauração e memorial. Que legado prático carregamos dessa vida? Primeiro, a coragem de agir em momentos decisivos. Miriam nos ensina que olhar e intervir podem salvar destinos. Não subestime uma presença vigilante ao lado de um Deus que age através de instrumentos imperfeitos. Segundo, a fidelidade na espera. Anos de silêncio e serviço discreto contam tanto quanto atos heróicos. A persistência no cotidiano gera frutos muitas vezes invisíveis, até que cheguem o tempo da colheita. Terceiro, a centralidade da adoração como resposta à intervenção divina. Quando o povo cantou, quando Miriam levantou o tamborim, a adoração tornou-se teologia em gesto, uma forma de ensinar memória e confiar no agir de Deus. Quarto, a humildade que se aprende na disciplina. Ninguém está além da necessidade do arrependimento e da restauração. E, por fim, a maneira como a comunidade participa do processo de cura, esperando e acolhendo. Miriam também nos mostra um modelo de liderança feminina marcado por serviço mais do que por busca de posições. Sua autoridade brotou da obediência ao chamado, da coragem prática e do talento em suscitar adoração e esperança. Não temos, em sua história, reivindicação por cargos humanos modernos. Temos, isso sim, exemplares princípios: disponibilidade, sensibilidade ao espírito, capacidade de organizar e inspirar as mulheres e o povo. Hoje, quando discutimos a relevância da voz feminina nas igrejas e nas comunidades, é importante lembrar que o exemplo bíblico não é um molde institucional que podemos forçar, mas uma inspiração para reconhecer dons e promover serviço. Miriam, com seu tamborim e sua vigilância, afirma que Deus usa as pessoas nas formas mais diversas. Ao pensar sobre liderança colaborativa, há outro ponto que precisa ser ressaltado: a distinção de papéis. As Escrituras estabelecem, no caso de Moisés, uma posição de liderança singular. Isto não impede que haja ministérios próximos, influentes e proféticos que se desenrolem ao lado dessa liderança. Miriam é um caso típico de influência, não igual a Moisés em autoridade formal, mas crucial na formação do povo. Essa dinâmica nos ensina que o serviço leal ao líder, a colaboração no chamado maior e a disposição para submeter-se à ordem estabelecida são elementos de um corpo saudável. Onde tais elementos funcionam, a liberdade e a ordem caminham juntas. Onde faltam, o caos e o orgulho se instalam. A trajetória de Miriam, portanto, traduz um chamado consistente: seja vigilante, sirva com coragem, celebre com sinceridade e, se falhar, permita-se ser restaurada com auxílio da comunidade e sem vergonha. Há ainda uma dimensão que merece ser destacada: a memória comunitária. O cântico que ela liderou junto às mulheres não foi apenas uma manifestação emocional. Foi um ato pedagógico que transmitiu a libertação às futuras gerações. A adoração coletiva forma a identidade. E quando a história das grandes obras de Deus é cantada, esse registro moral e teológico permanece vivo. A criança que crescia ouvindo o tamborim, anos depois, carregaria no peito a certeza de que o seu povo havia sido salvo, não por suas forças, mas por Deus que age através de pessoas. E quanto a nós, pessoalmente, quais movimentos práticos este relato deve suscitar em nosso coração? Primeiramente, a coragem para proteger e intervir em favor da vida. Hoje,
Muitas cenas silenciosas exigem que alguém observe e haja. Um jovem na beira do caminho, uma família prestes a desistir, um colega que sucumbe ao medo. Não relegue a vigilância às mãos de outros. Talvez a sua presença seja o meio pelo qual Deus preserva futuros. Em segundo lugar, a manutenção da fé no cotidiano. A vida larga das grandes cenas heróicas é tecida por lealdade diária. Manter acesa a chama do louvor, contar histórias de Deus à mesa, sustentar a identidade espiritual em tempos de opressão. Terceiro, cultivar a adoração comunitária que educa e cura. Reunir-se para louvar não é entretenimento, é proteção contra o esquecimento e é treino de memória espiritual. Quarto, quando falharmos, buscar humildade e interdependência. Reconhecer erros, aceitar disciplina e permitir que líderes intercedam por nós. Também há uma chamada específica para a liderança feminina. Sem transformar Miriam em um modelo institucional moderno, podemos, sim, extrair dela parâmetros que revertem em prática saudável. Discernimento para agir, coragem para propor soluções, capacidade de criar espaços de cuidado e adoração, e, sobremaneira, a disposição de se submeter às correções necessárias. A verdadeira liderança cristã não é busca de poder. É serviço que preserva a vocação e gera comunidades sólidas. Algumas perguntas práticas para sua reflexão. Qual pequeno gesto de vigilância você pode assumir esta semana que talvez mude a trajetória de alguém? Onde você tem guardado silêncio, esperando que outro fale, quando talvez Deus o esteja chamando a pronunciar uma palavra de coragem? E se você estiver na posição do líder ferido, como você reage diante de críticas, com autoridade vingativa ou com intercessão que busca restauração? Essas perguntas não são meros exercícios intelectuais. São convites ao engajamento espiritual que a história de Miriam nos propõe. Por fim, consideremos o legado prolongado daquela mulher. Sua morte em Cádiz marcou o encerramento de uma vida complexa, mas a memória de seus atos permaneceu no tecido comunitário. Hoje, quando lemos seu nome junto ao de outros heróis e heroínas da fé, lembramos que Deus age tanto por gente do palco, quanto por gente do bastidor. A história de Miriam nos relembra que o chamado de Deus exige disponibilidade por toda a vida, que a fidelidade é construída em atos grandes e pequenos, e que a graça continua a operar, mesmo depois dos erros mais públicos. Como fechar então este capítulo? Com um convite. Se a história de Miriam tocou algo dentro de você, que esse toque se transforme em resposta prática. Disponha-se a vigiar o que Deus lhe coloca diante. Esteja pronto para entrar em risco quando a vida do outro estiver em jogo. Cultive o louvor que educa. E, se tiver que enfrentar a disciplina, receba-a com humildade e permita que o processo de restauração o molde para mais serviço. E lembre-se, a liderança não é medida por títulos, mas pela fidelidade de quem oferece seus dons para o bem do povo. A impactante jornada de Miriam nos revela, enfim, que o agir de Deus é realizado por mãos humanas, frágeis e redimidas. Seu papel crucial na história de Moisés nos desafia a reconhecer que, por trás de grandes libertações, existem vozes que vigiaram, cantaram e, por vezes, foram confrontadas pelas próprias limitações. A promessa é que, mesmo na falha, existe caminho de volta quando a comunidade ora, espera e acolhe. Que a vida de Miriam inspire em você coragem, serviço e humildade, e que, em meio aos seus próprios desertos e montes de revelação, você possa ser instrumento nas mãos do Deus que liberta. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre coragem, liderança servil e restauração. Volte sempre para que, juntos, possamos continuar a aprender com os heróis e heroínas da fé.